chega o horário de começar o culto de criança. Sofia! Adorei! Nossa, estou com muito frio! Crianças! Sofia tá com muito frio. Vocês também? É? Sim, minha mão está muito gelada. Sério, sério. Acho que a gente tem que trocar de roupa, não é? Verdade. Então, próxima vez, eu vou aparecer com roupa mais grossa. Sim, podem esperar qual roupa a gente vai vestir. Sofia, nós viemos mais uma vez para MBN Kiss TV? fazer culto de criança, sim! Sim! Então, hoje também vai ter muitas coisas, não é? É verdade, a gente sempre fazia muitas coisas. Então, o que vai ter? Hoje vai ter conto, eu gosto muito, e também testemunho, oração Oração, e atividade. atividade, O que mais tem? pregação Sim, muito importante. e já falou mímica? Não, ainda não falei. Mímica também. Atividade? Sim, falei. Falou. Então vai ter muitas coisas, crianças. Tá ansiosa, tá ansiosa? E vocês? Também! Eu já vi, a gente recebeu muitas fotos que vocês estão fazendo mímicas, cantando. Verdade. Gostei muito. Vocês podem mandar mais uma vez. Vocês podem gravar, cantar, dançar e mandar pra nós, tá? Podem testemunhar também. Então, para mandar, tem que usar qual e-mail? Qual e-mail? mbnkisstv@gmail.com. Tá. Então, podemos começar? Sim, vamos começar? 1, 2, 3 e MBN Kiss TV! Olá, crianças! Hoje eu vou orar para começar o culto. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, muito obrigada. Senhor, continuamente está permitindo nosso culto de crianças para que muitas crianças possam escutar o seu evangelho. Senhor, realmente esse evangelho precioso vai chegar até o fim do mundo, até o fim da terra. Senhor, por favor, leva esse evangelho precioso para todas as crianças, e hoje também, Senhor, vai ajudar desde o começo até o fim do culto. Senhor, muito obrigada, e todas as crianças vão escutar o seu evangelho. Eles podem receber a salvação e podem se tornar grandes trabalhadoras de Deus. Senhor, muito obrigada por este momento, e eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigada, crianças. Crianças estão perdidas, e também muitas crianças não receberam a salvação, mas através desse grupo de crianças, o Senhor vai levar esse precioso evangelho uma piscina sem água de chocolate. Senhor, muito obrigada por esse momento, e por favor,
favor, salve. Olá, crianças, tudo bem com vocês? O meu nome se chama Ana Júlia. Para quem não me conhece, eu moro em São Paulo, sou da Igreja Boa Notícia de São Paulo. Hoje eu vim falar sobre a minha salvação. Eu recebi a salvação no domingo. Eu percebi que Jesus Cristo, Ele lavou todos os nossos pecados. Uma tia me explicou isso, que Jesus Cristo já lavou todos os nossos pecados, que agora a gente é justo, que a gente é salvo, que Jesus Cristo, Ele derramou todo o seu sangue para lavar por nós. Mesmo a gente sendo mal, a gente é justo. E nesse dia eu pude acreditar que eu sou justa, que Jesus Cristo já lavou todos os nossos pecados, que agora eu sou feliz. Eu sou feliz porque Jesus Cristo já lavou todos os nossos pecados. Eu queria agradecer ao MBN Kids TV por ter mais oportunidade de testemunhar. E eu gosto muito do MBN Kids TV. Eu gosto muito da igreja. Eu tenho gratidão por ter o MBN Kids TV na minha vida, porque pode pregar para as pessoas que não têm salvação, que as pessoas possam perceber a salvação. Eu agradeço muito por mais um dia, agradeço por eu ter testemunhado. Obrigada, tchau! Pequena semente plantada no solo, como uma linda flor. Estou no Senhor todos os dias, a flor de esperança florescer. No céu, no meu pequeno coração, como evangelho, até com fins da terra pregarei. Pequena semente plantada no solo, Senhor, todos os dias, a flor de esperança florescer. O mundo escuro brilha claramente, como estrelas brilhantes no céu. Oi, crianças! Tudo bem? Meu nome é Sofia. Seja bem-vindo à Boa Etiqueta! Hoje nós vamos aprender duas coisas. Sabe, crianças? No mundo, as pessoas não gostam de as crianças mal educadas. Mas, no mundo, as pessoas não ensinam educação. Então, hoje a gente vai ensinar educação para vocês. Primeira coisa é como lavar nossas mãos.
antes de comer, ou depois de brincar com os brinquedos, ou quando a gente se cumprimenta com as pessoas, nós temos que lavar nossas mãos. Então, vamos assistir como lavar nossas mãos. Primeiro passo, molhe as mãos e coloque o sabão. Segundo passo, esfregue bem as palmas das mãos. Terceiro passo, esfregue as costas das mãos com as palmas das mãos, primeiro à direita e depois à esquerda. Quarto passo, entrelace os dedos e esfregue-os bem entre eles. Quinto passo, feche os dedos assim e esfregue as costas com a palma da mão oposta. Faça a mesma coisa com a outra mão. Sexto passo, põe os dedos ao redor do polegar e esfregue bem. Faça a mesma coisa com a outra mão. Sétimo passo, esfregue bem as pontas dos dedos com a palma da mão oposta. Desta forma, limparemos a sujeira que pode estar dentro das unhas. Faça o mesmo com a outra mão. Oitavo passo, coloque os dedos em volta do pulso com a mão contrária e esfregue bem. E repita com o outro pulso. Nono passo, enxague as mãos com água e verifique se você não deixou nada de sabão. Décimo e último passo, seque as mãos com uma toalha limpa e seca. Olha minhas mãos limpas! Minha mão limpa direita e outra mão limpa. Minhas mãos agora são muito limpas, não é, crianças? Agora suas mãos também são limpas. Muito bom! Então, com mãos limpas, nós vamos comer e nós vamos se cumprimentar. Nós vamos se abraçar com a mãe. Então, crianças, agora nós estamos com mãos limpas. E agora vamos aprender segunda coisa. Quando nos encontramos com as pessoas, quando nos cumprimentar, nós vamos falar bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Nós nunca podemos falar somente oi para os velhos. Então, crianças, para homens mais velhos, nós vamos chamar senhor. E para mulher mais velhas, nós vamos chamar senhora. Então, agora de manhã, para senhor, senhor, bom dia. E agora, senhora, senhora, bom dia. E se for à tarde, bom dia, boa tarde, senhora. Boa tarde, senhor. E se for à noite, boa noite, senhora. Boa noite, senhor. E agora vamos aprender se for mais de uma pessoa. Nós devemos falar bom dia, como vocês estão? Ou se for à tarde, boa tarde, como vocês estão? Ou se for à noite, boa noite, como vocês estão? Quando nos encontrar com as pessoas ou quando nos cumprimentar, nós podemos cumprimentar com esse jeito. Então, vamos praticar mais uma vez. Bom dia, como vocês estão? Bom dia, senhor. Bom dia, senhora. E se for à tarde? Boa tarde, como vocês estão? Boa tarde, senhor. Boa tarde, senhora. E se for à noite? Boa noite, como vocês estão? Boa noite, senhor. Boa noite, senhora. Vocês podem cumprimentar com esse jeito. Então, hoje nós aprendemos como lavar nossas mãos e como cumprimentar para os mais velhos. Vocês gostaram? Muito bom, obrigada. Então, até mais. Sabe,
qual momento nós estamos? Chegou o momento de fazer quiz! Esse momento eu gosto muito, muito, muito. Crianças, vocês também? Sim, 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 vamos! Então, Sofia, eu acho que as crianças estão esperando para acertar todas as questões. Sim, então para acertar, temos que saber primeiro as perguntas, né? E também elas têm que escutar bem, porque no culto de crianças e na pregação tem todas as respostas. Sim, tem que participar até o fim. Então vamos lá? Sim. Tá. Primeiro, Sofia. Primeira pergunta. Quem veio nessa terra para lavar todos nossos pecados? Quem será? Acho que eu já sei. Posso falar? Não. Acho que todas as crianças sabem, né? Já estão escrevendo, será? Já. Então a gente vai dar 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Tá. Acabou. Então, posso fazer? Segunda? Sim. Tá. Segunda pergunta é: os animais que começam com a letra G. G? Ah, eu já sei. Já sabe. Já sei. Será que escutou? Claro! Tem que falar mais baixo. Já falei. Será que crianças também sabem? Acho que ela sabe mais do que eu, né? Né? Tá, então nós vamos dar mais 5 segundinhos. 1, 2, 3, 5, 4, 3, 2, 1, 0. E agora a terceira pergunta. De onde o pregador é? De onde veio? Eu escutei que essa pessoa não é do Brasil. Sim. Então será? De Portugal? Ou África. Ou Europa? Europa? Ásia? Não sei. Não sabemos. Vamos escutar. Por isso vocês têm que abrir os seus ouvidos para escutar bem, tá? Então vamos dar 5 segundos. Sim. 1, 2, 3, 5, 4, 3, 2, 1. Tá, próxima pergunta. Quem que pregou dessa vez? Nome dessa pessoa. Uau, tem que escutar direitinho. A gente tem que saber país dela e também Nome. Então vamos dar 5 segundos? 1, 2, 3, 4, 5. Ao contrário. Tá. E agora, última pergunta. Última. É, quantos cultos de crianças tiveram contando dessa vez? A gente já fez muitas coisas, não é? Será que? Não mais. Mais? Então eu não sei. Será que crianças vão saber? Então, vamos contar 5 segundos? Sim. 5 para 1, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Acabou! Então, as crianças podem escrever no chat do YouTube, no Facebook, tá bom? Sim. Então, crianças, a gente vai deixar para vocês poderem responder. Sim. E a gente vai para onde? Agora vai ter próxima programação. Então, nós vamos terminar por aqui. Vamos dar tchau. Tchau! Tchau. Acerte tudo! Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou missionária e pastora de Angola. Bom, hoje eu quero falar sobre 2 grupos de crianças. Mas antes, eu quero ler o livro de Mateus, capítulo 18, do versículo 1 ao 4. Eu vou ler, versículo 1.
Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? 2. E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles. 3. E disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. 4. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Eu li Mateus capítulo 18, do versículo 1 ao 4. E através dessa história eu quero falar sobre 2 grupos de crianças, né? Por quê? Porque aqui, no versículo que a gente leu, os discípulos, né, eles perguntaram para Jesus, aqui no versículo 1, perguntaram para Jesus, né, quem é porventura o maior no reino dos céus, né? E Jesus, ele, antes de responder, chamou uma criança, né, e colocando no meio deles, ele disse, no versículo 3, ele diz assim, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, né, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então, aqui no versículo 4 também, portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Então, o que Jesus Cristo está querendo dizer através disso que ele falou, né? O que ele está querendo explicar? O que ele está querendo nos passar? Ele está querendo falar sobre o coração de criança, né? Está querendo falar que se o nosso coração não se converter e não se tornar como coração de criança, né, a gente jamais vai poder ver o reino dos céus. A gente não vai poder entrar no céu. É isso que ele está querendo dizer, né? E é por isso que eu trouxe essa história de 2 grupos de crianças, tá? Existem 2 grupos, tá? Um grupo de criança são crianças com coração de criança, né? Aqui a gente pode ver, né, crianças, né, e que tem o coração também de criança, né? O outro grupo, né, que são 2 grupos, né? Então, um grupo são crianças que têm coração de criança. O outro grupo são crianças com coração de adulto, né? São crianças, têm tamanho de criança, idade de criança, tem tudo de criança, é criança, mas tem coração de adulto, né? Mas o que será que é ter o coração de criança e ter o coração de adulto? Eu quero falar sobre as principais características do coração de criança e principais características do coração de adulto. Então, as principais características do coração de criança, aqui eu trouxe 2 características principais, né? Um é a simplicidade, né? E o outro é a humildade, né? Eu considero como principais características, né, do coração de criança, né? São as crianças que têm coração de criança são o quê? Simples e são humildes, né? Já o adulto, as principais características de um adulto é o contrário, né, do coração de criança. Então, se a criança que tem o coração de criança é simples,
Então, coração de adulto, já que é o contrário, né? Então, o coração de adulto é complicado, né? A outra característica, que é humildade, né? Coração de criança é humilde. Então, coração de adulto, que é o contrário, é arrogante, é o contrário de humilde, né? Então, essas são as principais características, né, do coração de criança e o coração de adulto, né? Então, existem milhões de crianças, né, nesse mundo, né? Até mesmo eu também fui uma delas, né? Porém, nem todas as crianças têm coração de criança. São crianças, né, porque tem idade de criança, tem estatura de criança, tem atitude de criança, pensamento de criança, mas infelizmente muitas crianças não têm o coração de criança, que é a simplicidade e a humildade, né? Não tem assim o coração simples, né? E não tem o coração humilde. Agora, tem crianças, né? Muitas crianças também, que são crianças, porém têm o coração de criança, que é a simplicidade e a humildade. Mas eu quero falar, por que eu trouxe essas características, né? Essas duas características do coração de criança, né? Eu quero falar que essas duas características do coração de criança é importante, principalmente diante da palavra de Deus, ao ouvir a palavra de Deus, tá? Então são duas principais características muito necessárias diante da palavra de Deus, tá? Eu tenho 3 filhos, né? Aqui vocês podem ver 3 filhos, né? 3 crianças aqui, um de 6 anos, o outro de 8 anos e a outra de 12 anos, né? São 3 crianças, né, que têm a idade de criança, tem tamanho de criança, tem a voz de criança, tem a atitude de criança, né, tem pensamento de criança, porém, nem todos eles têm o coração de criança, infelizmente, né? Por exemplo, esse de 6 anos, eu posso dizer que sim, ele tem o coração de criança, né? Eu posso dizer que o coração dele é simples e humilde diante da palavra, né? Já o de 8 anos, eu não posso dizer que ele tem um coração simples e humilde diante da palavra. Então já ele eu defino como coração de adulto, né? A primeira filha, que é a mais velha, de 12 anos, também eu posso dizer que ela tem um coração de criança, né? Tem um coração simples e humilde diante da palavra, né? Esse do meio, o que tem 8 anos, que tem o coração de adulto, ele humanamente, ele pode parecer simples e humilde, né? Ele tem muitos amiguinhos, os amiguinhos gostam muito dele, né? Porque ele é bem amigável com todos, ele conversa com todo mundo, né? Ele é gentil com outras pessoas, né? Então as pessoas podem achar que ele é humilde, que ele é simples, mas o mais importante é que ele não é simples e humilde diante da palavra de Deus. Porque essa é a parte mais importante da nossa vida, né? Já o de 6 anos e a de 12 anos, humanamente, eles
por exemplo, o meu caçula de 6 anos, ele não é simpático com os outros ou com os amiguinhos. Ele, quando ele não gosta de alguma coisa, ele vai lá e bate, ele grita, né? Ele é humanamente muito chato, né? É complicado quando eu vejo, mas diante da palavra de Deus, eu vejo que ele tem um coração muito simples e muito humilde, né? O mesmo com a minha filha de 12 anos também. Ela também não se dá muito bem assim com as amigas, não tem muitas amizades, mas ela, diante da palavra de Deus, ela é simples e humilde, né? Porque eu falo da palavra para os 3, né? Eu não falo só para um ou só para os 2, né? Eu falo para os 3, falo igual, a mesma palavra para os 3. Eu assento os 3 e prego a palavra para eles, mas os 2, né? A primeira e o último aceitam com simplicidade e humildade. Já o segundo não aceita na simplicidade e na humildade. Ele já calcula, ele já não consegue aceitar logo o que ouve, né? Ele questiona, né? Porque ele quer entender para poder aceitar. Já os outros 2 não. Os outros 2, mesmo que eles não tenham entendido, eles primeiro aceitam, né? E é claro que eu sempre tento explicar também, né? Mas eu vejo que primeiro eles aceitam. Já o outro não. Primeiro ele quer a explicação, né? Agora, o outro de 8 anos, né? Agora os outros 2, de 12 e de 6 anos, não. Primeiro aceita, né? Então essa é a diferença. Então eu falei para os 3, né? Sempre falo também sobre Jesus Cristo, né? O motivo de Jesus Cristo ter vindo nessa terra, né? Que ele veio aqui nessa terra para lavar os nossos pecados, né? Para nos justificar. Eu falei isso para os 3, mas o de 6 anos e de 12 anos aceitaram, né? Então eles facilmente disseram que são justos. Por quê? Porque Jesus Cristo morreu pelos pecados deles, né? Eles, claro, eles nasceram pecadores, mas porque Jesus Cristo veio para lavar o pecado deles, né? Então eles disseram facilmente, né, que são justos. Já o segundo de 8 anos, não, ele demorou, né? Eu ainda tenho que conversar com ele, eu ainda converso muito com ele, né? Falando sobre a morte de Jesus Cristo, né? Porque ele ainda de vez em quando diz que é pecador, né? Quer dizer, ele não conseguiu aceitar na simplicidade e na humildade, né? Então eu vejo que realmente todos nós, tanto crianças como adultos, idosos, todos nós devemos ter o coração de criança perante a palavra de Deus. Porque, como Jesus Cristo disse, né, ali no versículo que a gente leu, né, versículo 3, né, e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus, né? Então, todos nós devemos ter essa simplicidade, essa humildade, principalmente diante da palavra de Deus. Porque se a gente não tiver essa simplicidade, essa humildade diante da palavra, o que vai acontecer? A gente, de modo algum, né, entraremos no reino dos céus. De modo algum. Se não tivermos essa simplicidade e essa humildade diante da palavra de Deus. Então eu espero, né, que todos vocês, crianças, possam
viver como crianças, né? Porém, com o coração de criança, que é o mais importante, né? Crescer com o coração de criança. E mesmo aquelas crianças que não têm o coração de criança, não tem importância. Todos nós podemos ter o coração de criança. Todos nós, né? Então, isso não é motivo de preocupação, tá? Para quem não tem coração de criança, não é motivo de preocupação. É apenas trocar o coração, trocar o pensamento, tá? Porque todos nós podemos ter o coração de criança, né? Basta a gente trocar, né? Tá? De coração, tá? E tem vezes, né, que o meu caçulinha, ele é simples, né? Normalmente ele é simples e humilde diante da palavra, mas também tem momentos que ele tem coração de adulto, né? Diante da palavra. Tem momentos que ele tem coração de adulto diante da palavra, né? Porém, eu logo conversando ali com ele, né? Ele já logo troca de coração, já logo troca de pensamento. Ele aceita. Por exemplo, teve uma vez que ele me veio reclamar assim da dor de cabeça, né? Ele me reclamou da dor de cabeça. E aí eu vi que não era nada grave, né? E aí eu disse pra ele: Davi, o nome dele é Davi. Falei: Davi, isso é Satanás te enganando. É Satanás tentando te dar dor de cabeça para te enganar, né? Você não pode ser enganado por Satanás. Manda ele embora, né? Em nome de Jesus Cristo. Fala, show Satanás em nome de Jesus Cristo, né? E daí ele ficou escutando ali e ele falou: tá bom. Aí logo ele foi lá no quarto dele orar para Deus, falando: Deus, Satanás está tentando me enganar. Ele está tentando me colocar essa dor de cabeça, mas por favor, expulsa esse Satanás, por favor, me ajuda, né? Ele orou, eu escutei ele orando desse jeito. E aí teve um outro dia que eu estava com a dor de cabeça, fiquei um pouco deitada, e não é que ele foi ali na minha cama orar por mim, e ele orou desse jeito: Deus, a minha mãe está sendo enganada por Satanás. Por favor, expulse esse Satanás do coração dela, né? Então eu vejo realmente que a criança, quer dizer, não só a criança, né? Todos nós devemos viver com o coração de criança. E se não tem coração de criança, tem coração de adulto, não tem problema. Troca, que a gente pode ter o coração de criança, né? Assim como o meu caçula, né? Ele também trocou e continua também trocando o coração. Quando ele tem o coração de adulto, ele troca também, aí logo volta a ter o coração de criança, né? Então, espero, tá, que todos vocês que estão assistindo possam guardar isso no coração, tá? Se lembrar disso e sempre diante da palavra de Deus ter o quê? O coração simples e humilde, tá bem? Muito obrigada, até a próxima! Olá, crianças, tudo bem? Hoje eu vou ensinar a fazer uma tartaruga. E para isso vamos precisar de uma xícara ou um copo, 3 cores de lápis de cor, que seria marrom, verde e preto, e uma folha. Agora vocês vão pegar a xícara e botar no centro da folha e contornar com o lápis preto.
Agora vamos fazer várias meia-luas assim, como está no vídeo. Agora nós vamos ligar com essas linhas mais ovais conforme está no vídeo. Agora está na hora de fazer a cabeça da tartaruga. E não esqueça dos olhinhos. Agora está na hora de fazer as patinhas da tartaruga. Agora está na hora de colorir a nossa tartaruga. Nós vamos fazer o casco marrom.
Os olhinhos e as patinhas vamos fazer da cor preta. E a cabeça vamos pintar de verde. Obrigada, crianças. Tchau. Quem fez o desenho, mande para o e-mail da igreja. Obrigada. Havia alguns turistas viajando pelo deserto. Os turistas começaram a acompanhar seus guias na travessia pelo deserto. O deserto é um lugar que, uma vez que sopra a brisa da areia, as dunas se movem e se torna um caminho completamente diferente. É por isso que os turistas que passam pelo deserto sempre necessitam de pessoas familiarizadas com o ambiente para que os orientem. Caso contrário, você se perderá e terá sede e morrerá no meio do deserto. Pessoal, não importa o que aconteça. Vocês devem me seguir para atravessar deste deserto com segurança. Não sei quantos dias vai demorar até o próximo oásis. Não se preocupe. Nós iremos apenas para onde você nos conduzir. Você pode já ter ouvido falar sobre isso, mas tome cuidado, principalmente com a miragem. Essa miragem faz com que as pessoas enxerguem água, certo? Nós somente te seguiremos. Assim começou a viagem pelo deserto, andando e andando no caminho de campo de areia interminável, onde não se enxergava o fim. Não consigo mais. Agora a água também acabou. Agora você tem que parar de fazer manha. Temos que ir logo, porque assim poderemos chegar um pouco mais rápido no oásis. Apenas seja paciente até lá. Que coisa! Por que esse maldito oásis não aparece? Você não está no caminho errado? Nossa, que homem frio! Agora eles mataram até mesmo o último camelo para obterem a água que estava armazenada no camelo e foram pelo deserto sem nada. Aquilo ali é uma miragem. É um fenômeno causado pelo sol. Mas isso é apenas uma ilusão. Ela não existe. Se você seguir isso, somente poderá ter a morte. Temos que continuar andando na direção oposta. Quando vamos chegar ao oásis? Você está indo pro lado errado, não é? Só um pouco mais. O bom é não olhar para aquela miragem. Talvez você esteja errado. Ei, acho que posso ouvir pessoas daquele lado.
Olha pra lá, olha lá. Sim, realmente você está errado. Isso é uma miragem. Me escute. Se você me seguir sem olhar para a miragem, você pode chegar no oásis. Senhor guia, finalmente um oásis. Olha lá, olha lá. Isso é uma miragem. É apenas uma brincadeira do sol. O oásis é para lá. Miragem? Não minta, olha lá. As pessoas estão até dançando. Vocês façam o que quiserem. Se vocês quiserem viver, sigam-me. Se vocês quiserem morrer, sigam essa miragem. Eu estou indo para lá. Talvez estejamos indo para uma miragem agora. E quem sabe ali é o oásis? O que será o que aconteceu no final? As pessoas que seguiram a miragem não puderam chegar, porque o caminho era interminável. Então ele só podia enxergá-lo, mas nunca chegar nele, porque não existia na realidade. Então eles acabaram morrendo de sede. Deus disse: todos se extraviaram juntamente e se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Isso significa que coisas boas nunca podem sair de nós. Só existe um caminho para nós, aquele por meio de Jesus Cristo. Sofia, já chegou a hora de terminar. Nossa, hoje também foi muito bom. Muito bom. E, crianças, tomem cuidado porque vocês podem pegar gripe. E, ainda mais, corona. Então, tem que usar o quê? Casaco, máscara, é verdade, isso é mais Máscara. importante. Muito importante. Quando vocês saem de casa, tem que usar máscara. E sempre tem que lavar Bom, as mãos. Isso. Tá. Então, crianças, hoje nós vamos acabar por aqui. mas crianças, antes de terminar, eu quero avisar algumas coisas. E a gente vai deixar as respostas do quiz aqui. Estão vendo? Estão vendo? Embaixo? Estão vendo? Quem acertou tudo? Acho que fui eu. E pra onde a gente pode ver? Pra onde? Sim, culto de criança. Pelo YouTube e pelo Facebook também. Terça-feira a gente vai lançar no YouTube e quinta-feira nós vamos colocar no Facebook. Sim, e 2h30 à tarde vai lançar. Tá, muito bom. 2h30 da tarde nós vamos colocar no YouTube e no Facebook. Sim, e Sofia, e o quê? nós estamos fazendo para toda pessoa quem usa português. De Angola, de Portugal, então todo mundo quem sabe português podem participar e podem convidar seus amiguinhos. Sim, então vamos terminar. E Sofia, depois do culto de crianças, vamos tomar chá quente. Sim, eu preciso esquentar meu corpo. Eu preciso esquentar meu corpo. Sim, crianças, vocês também comem bem e assistem culto, orem bastante. E não esqueça que vocês são justas. Que bom! Então, vamos voltar depois? Não, próxima vez? Sim, voltaremos na próxima vez. Então, tchau, crianças!